A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que aqui presentes estão, tá? E os que vão chegarem também. A paz do Senhor para todos, queridos. Meus irmãos, hoje nós teremos escola dominical, tá? A lição está muito boa, né? Falando sobre José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Mas não é para isso que eu vim aqui, tá? Eu quero ler uma palavra de edificação, de fortalecimento para os nossos corações, para nossas vidas. Eu creio que Deus vai falar com você através desta mensagem. A palavra de Deus, ela está no livro de João, capítulo de número 8, versículo 32. Quero saudar aqui o Jonas Abrósio, Deus abençoe. Maria Simone da Silva, Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vinda, querida. João capítulo 8, versículo 32 nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só esse versículo. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar registradas duas verdades fundamentais que têm o poder de mudar a história das nossas vidas. Tem o poder de mudar a tua história. E quais são estas verdades, irmão Josenildo? Nós veremos na palavra de Deus que a base é inesgotável de conhecimento e de sabedoria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não conhece esta passagem? Todos nós conhecemos, já vimos muitos homens pregarem sobre isso, né? Mas a primeira verdade, querido, é quando Jesus nos convida a conhecê-lo. Então, a primeira verdade é essa. No versículo 32, parte A, diz assim: Conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Quem é esta verdade que João está nos transmitindo no capítulo 8 e versículo 32? Conhecereis a verdade. Queridos, esta verdade, o homem desta verdade que nós devemos conhecer, se chama Jesus. Ele é a verdade. No livro de João, capítulo de número 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho. Ele disse: e a verdade. E também eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E também em João, capítulo 17, versículo 17, parte B, está escrito, nos diz assim: a tua palavra é a verdadeira, é a verdade. Então, queridos, só em Jesus nós encontramos a verdade que nós precisamos. Ele é verdadeiro nas suas palavras. Quando ele fala, ele cumpre. Então, as palavras de quem são as verdadeiras? As palavras de Jesus são verdadeiras e têm poder de mudar a nossa história. Tem um poder de mudar a nossa vida. No livro de Lucas está registrado uma história de fé
de um homem que não conhecia quem era Jesus. Não conhecia quem era a verdade. Mas ele teve um encontro surpreendente com a verdade. E esta verdade ocorreu a este homem que estava aflito, que estava angustiado, ou até mesmo perturbado, vivendo momentos difíceis. Nós vamos ver no capítulo de número 7 de Lucas, do versículo 1 a 10, que diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazer isto, e ele faz. E ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como estas. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Queridos, Israel era um povo que mais temia Deus. Era um povo que mais viu a glória de Deus. É um povo que mais viu os sinais de Deus acontecer. E Jesus, abrindo sua boca, disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu não sei como está a sua vida neste momento, mas eu quero te dizer que Jesus pode mudar a história da tua vida apenas com uma palavra. Eu quero dizer que Jesus pode mudar a história da tua vida com apenas um estender de mão dele, com apenas um toque na orla das suas vestes. Ele pode mudar a tua vida. Se você crê que Jesus pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, apenas peça uma palavra dele, apenas a sua palavra, o seu poder para fazer isso. Apenas uma palavra de Jesus pode mudar por completo a sua vida. Este homem não conhecia quem era Jesus, mas quando ele soube que Jesus estava em Cafarnaum, ele pediu para os anciões irem ao encontro de Jesus e rogando que Jesus viesse à sua casa, pois ele estava com um dos seus servos que estava doente. E este homem amava demais. Era o servo que ele mais amava. Ele tinha uma compaixão por este servo. E ele intercedeu por seu servo para que Jesus pudesse curá-lo. Aqueles anciões chegaram até Jesus e lhes disseram: olha, o centurião tem um servo que está doente, e ele pediu que o Senhor fosse até a sua casa para curar o seu servo.
Veja que coisa interessante, que coisa linda, queridos. Alguém não conhece Jesus e convida ele de imediatamente, sem mesmo conhecer, para ir até a sua casa. E nesta tarde Jesus bate a sua porta e diz: deixe-me entrar. Ele bate a porta do seu coração e diz: eu quero fazer morada contigo. Eu quero fazer uma nova história acontecer na sua vida. E para isso nós precisamos ir de encontro a Ele. E para isso nós precisamos crer que Ele pode mudar a nossa história. Pode mudar por completo, por tudo que está embaraçado na sua vida, na minha vida. Ele pode mudar, Ele pode transformar. Então esse centurião creu. Ele cria que Jesus podia fazer o milagre acontecer na vida do seu servo. Ele primeiro envia os seus servos. Depois diz a Bíblia que ele envia amigos para dizer: olha, não te incomodes, porque eu não sou digno que tu entres na minha casa, porém eu também sou governador, tenho autoridade, eu mando, e este vai, e este obedece. Eu digo ele vem, eu digo ele vai. Então eu não sou digno que tu entres na minha casa, porém diz somente uma palavra tua, e o meu criado será curado. Convida Jesus nesta tarde para entrar na tua casa, querido irmãos, amigos do Evangelho. Glória a Deus. Jesus, quando ouviu estas palavras, se dirigiu até a casa desse centurião. Quando Jesus estava próximo da casa do centurião, o centurião enviou alguns amigos seus para dizer: olha, diga assim para Jesus, que ele não era digno de recebê-lo em sua casa. Ó, diga para ele que eu não sou digno de receber o Senhor Jesus na minha casa. Diga a ele que eu não sou digno que ele bote os seus pés no meu lar, que ele entre na minha casa, pois eu sou um pecador, eu sou cheio de falhas, mas também diga a ele que eu tenho autoridade. E lá vai aqueles homens e disseram para Jesus, ao centurião, disse que o Senhor dissesse apenas uma palavra e o seu servo seria curado. O centurião não conhecia quem era Jesus, mas provavelmente ele havia ouvido falar de Jesus, queridos. Talvez ele tinha ouvido falar dos milagres que Jesus operou na casa de Pedro, dos milagres que Jesus operou lá na cidade de Gadara, o demoniado. Talvez ele tenha ouvido falar: Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Queridos, talvez este centurião tivesse ouvido falar da história da mulher que tinha um fluxo de sangue, que por 12 anos ela sofria. E talvez ele tinha ouvido ele falar da história da filha de Jairo. Glória a Deus. E você tem ouvido falar de Jesus nesta tarde? E o que está faltando para você convidar Jesus para entrar na sua casa? Quem sabe ele tinha ouvido falar que Jesus curava e libertava as pessoas, que Jesus tinha o poder de mudar a vida de uma pessoa. Amigos, queridos ouvintes do Evangelho, queridos irmãos, aquele homem não conhecia Jesus, mas ele creu que Jesus podia ajudá-lo. Não importa o que você está passando. Tire lá. Não importa o que você está passando. Nesse momento, talvez você tenha vivido momentos de trevas nesses dias. Talvez você tenha chorado amargamente.
Talvez neste momento você está angustiada, preocupada. Seja qual for o mal que está te atormentando, seja qual for o problema que você está passando, creia que Jesus pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Creia que o Senhor pode libertar e curar e restaurar. Creia que o Senhor pode acalmar o seu coração. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que cura. Jesus é a verdade que transforma, que sara. Ele é a verdade que transforma. Esta verdade, se você permitir, se você chamar por Ele, se você buscá-lo, com certeza você vai encontrar em Jesus o que você buscava. Jesus bate a porta. Toc, toc, toc. E ele diz assim: permita-me fazer morada. Permita-me entrar e transformar e mudar a tua história. Se você chamar por Jesus, por Ele, se você buscá-lo, com certeza você vai encontrar o que você busca. Porque Ele tem o poder de interferir no mal, no problema, na causa, nessa situação. Basta uma palavra de Jesus. Neste momento eu quero te falar uma palavra de cura, de libertação, de restauração, uma palavra de transformação, uma palavra que removerá de diante de você o seu cativeiro. Jesus, neste momento, eu rogo por apenas uma palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu rogo por somente uma palavra. E esta palavra tem o poder de derrubar o gigante por terra. Oh, glória a Deus. Não permita que o inimigo venha destruir com a sua família. Não permita que o inimigo venha levar o teu filho para os mundos das drogas. Libera tão somente uma palavra sobre tudo isso. Oh, peça para Jesus. Diga para Ele: ó Senhor, somente uma palavra tua. Glória a Deus. Não venhamos permitir que o inimigo destrua as nossas famílias, a quem nós amamos. Meu Deus, não permita que o inimigo venha destruir a vida desta pessoa. Se Jesus, mas que com as tuas palavras vai de encontro a esta alma que está aflita e acalma este pobre coração, dando-lhe a certeza que nenhum mal lhe sucederá. Oh, meu Jesus, se até hoje o inimigo conseguiu amarrar a vida deste homem, desta mulher, a vida desta mulher, se até hoje o inimigo conseguiu aprisioná-los, que todas as portas se abram neste momento, que todas as correntes caiam em pedaços. Oh, Jesus, liberta esta vida, liberta a vida desta mulher, deste homem, muda a história desta mulher. Oh, glória a Deus. Receba nesta hora a unção que mudará por completo a sua vida. Glória a Deus. Você que não conhece Jesus,
Você que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Mestre, aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E você vai encontrar em Jesus uma verdade. Ele tem poder para perdoar todos os seus pecados. Ele tem o poder para libertar a sua alma, tirar você do lamaçal do pecado. Confia nas palavras de Jesus, que são fiéis e verdadeiras, e você desfrutará de um novo tempo. Jesus te convida a conhecê-lo. Deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus dirigir a sua vida. E você verá e saberá que as palavras de Jesus são verdadeiras. Quando Ele fala, Ele cumpre com as suas palavras. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu quero te dizer, se Jesus falou que vai entrar com providência, então espera. Louvado seja Deus, espera que o milagre vai acontecer. Quando conhecemos a verdade tem poder de mudar a história da nossa vida. Oh, glória a Deus. Talvez você tenha buscado mudança aí nas coisas do mundo. Talvez você tenha buscado refúgio em alguém que não tem o poder de mudar, de transformar, de te libertar. Mas eu quero te apresentar a Jesus. A verdade tem o poder de libertar as almas de todos os que estão cansados e oprimidos. Nós vimos em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, queridos, se você não está mais aguentando, se você não está mais suportando com o peso da sua cruz, esta verdade chamada Jesus pode te libertar. Se você está cansado e a opressão tem tomado conta da sua vida, o Senhor tem uma palavra para você, e a palavra é esta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, se tudo está difícil e a multidão já te cansou, a opressão tem batido a tua porta, o cansaço, você não está suportando, saiba que o Deus ao qual nós servimos quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. Se você não está mais aguentando, deixa Jesus te ajudar. Clama a Ele. No momento de
de dificuldade, chama por Jesus. Diga para ele: Jesus, me ajude. Jesus, me socorre. Eu preciso de ti. A verdade é que nele todos os teus temores, todas as tuas lutas, todos os teus prantos, todos os teus sofrimentos, todas as tuas dores, todos os teus medos cessarão. Está pesado demais. Lança nas mãos de Jesus e desfrute de uma paz, de uma tranquilidade que somente quem tem Jesus pode sentir. Não está mais aguentando, busque a ajuda de Jesus. Confie que Ele tem o poder para te socorrer. Confie que Jesus pode libertar a sua alma que está cansado, oprimida. Ele toma o jugo de... Oh, glória a Deus! Ele toma o jugo de Jesus. E que jugo é este? Mansidão. Mansidão, humildade de coração, descanso para a sua alma, suavidade para carregar os teus fardos. Se as tuas lutas forem muito grandes, o seu fardo é muito pesado, Jesus está te convidando para trocar com Ele. Ou seja, você coloca todos os seus problemas, todas as suas lutas, todas as suas dores, todo este fardo pesado que você está carregando nas mãos de Jesus. E Ele te ajudará a carregar até o momento que você recebe das mãos de Jesus a sua vitória. A verdade nos libertou de todo o pecado, levou sobre si todas as nossas enfermidades, sarou e curou todas as nossas feridas. Esta verdade nos libertou, querido. Em Isaías 57, versículo 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou a tua dor, Ele tomou o teu fardo, Ele levou sobre si. Nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Glória a Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Oh, glória a Deus, Ele foi transpassado por mim e por você, querido. Pelas nossas transgressões Ele foi moído, pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tome posse da vitória agora. Tome posse da cura. Todo o sofrimento Jesus já pagou por você. Ele levou sobre si, então você pode declarar que nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua casa ou na sua vida, porque o sangue de Jesus te libertou, o sangue de Jesus perdoou todos os seus pecados, e o castigo que estava sobre você, Jesus levou agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus para todos sempre. Jesus sofreu todas as nossas dores,
Todas as nossas transgressões foram lançadas sobre ele lá na cruz do Calvário. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros, os nossos pecados, nossas falhas. Ele tomou tudo. Jesus foi afligido, Jesus foi oprimido, e naquela cruz ele foi ferido, para que hoje você pudesse receber a libertação de todos os seus pecados e ser curado, ser sarado de todo o mal. Como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado, você foi perdoado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você pode desfrutar de uma libertação total. E esta libertação você somente vai encontrar no momento em que você aceitar a Jesus, no momento em que você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele está te convidando para fazer com Ele uma troca muito especial. E nessa troca você vai lançar sobre Ele todos os seus pecados, todas as suas dores, todas as suas enfermidades, lutas, sofrimentos, angústias e todos os seus temores. Ele curará todas as suas feridas. Glória a Deus por isso. Se você conhecer esta verdade hoje, Ele mudará o rumo da sua vida, Ele mudará a sua história, e você saberá que Ele é Deus. E esta verdade chamada Jesus tem poder de operar o sobrenatural. O milagre vai acontecer, porque o teu Deus te socorrerá e nada poderá te deter. Jesus quer fazer uma grande obra em você. E para você, no momento em que você conhecer a verdade, você desfrutará de uma nova vida. Louvado seja Deus para todos sempre. Glorificado seja o nome do nosso Deus, ao único que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. A verdade nos garante a vitória. E agora não existirá nenhuma condenação sobre aqueles que aceitaram e receberam a verdade em suas vidas. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, o inimigo pode te acusar o tanto que ele quiser, mas se você já aceitou Jesus e obedece a sua palavra, se desviou do mal, então não existirá nenhuma condenação sobre a sua vida. Você é livre. Jesus te libertou de todo o jugo de Satanás. Dá um abraço de vitória aí onde você está e contempla esta verdade. Jesus é a verdade que muda o impossível, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que já foi sentenciado pelo inimigo. Deus está revogando. Essa causa agora é liberar sobre você uma palavra que mudará a realidade de tudo que você está vivendo. O inimigo pode até tentar, mas esta verdade que você conheceu, esta verdade que te libertou, continuará agindo e trabalhando para te guardar, te proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Esta foi a primeira verdade.
A segunda verdade é: a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Nós fomos queridos, fomos comprados por um valor inestimável. Outrora nós vivíamos errantes, não tínhamos conhecimentos da verdade, nós vivíamos sem amor, sem compaixão, mas esta verdade nos alcançou e nos libertou. Quem nos libertou? Jesus nos libertou. No primeiro tópico nós vimos que Jesus nos convidou a conhecermos a verdade. Agora ele afirma que suas palavras, que depois que uma pessoa conhece a verdade tem o poder de libertar. A verdade nos libertou da maldição da lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverão. Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos, Jesus, quando se entregou por nós na cruz do Calvário, Ele nos libertou da maldição da lei. A lei nos condenava, pois era difícil para uma pessoa seguir a lei, era difícil de obedecer a lei, era difícil de cumprir com todos os itens da lei. E se uma pessoa não cumprisse com apenas um item da lei, ela já era digna de sofrer com a condenação da lei. Paulo, nesse trecho bíblico, estava demonstrando que a lei traz consigo uma maldição. E ela é citada em Daniel capítulo 27 e versículo 26. Quando nos diz assim: maldito aquele que não confirma as palavras desta lei e não as cumprindo. Usando o texto do Antigo Testamento em grego, ele argumenta que o homem não tem qualquer possibilidade de cumprir com todas as leis, e desse resultado a sua escravidão. Com referência no livro de Tiago, capítulo número 2, versículo 10, nos diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha, você não precisa se preocupar com a lei, porque a verdade vos libertou do jugo e da escravidão da lei. A lei condena uma pessoa, a verdade justifica e liberta a pessoa da condenação eterna. Isto é que Jesus está te oferecendo agora.
Jesus está te oferecendo oportunidade para você se livrar da condenação eterna. Aceite a verdade e ela te libertará. Abrirá uma porta que te conduzirá para a vida eterna com Jesus. Aquele que conhece a verdade viverá pela fé. E quem viverá pela fé? O justo. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo usou esta citação em Hebreus, capítulo número 2, versículo 4, que nos diz assim: eis o soberbo, sua alma não retém nele, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé. Sendo assim, o indivíduo só pode ser justificado aos olhos de Deus através da fé. Isto é, aquele que é justificado pela fé e não é pelas obras. Através da verdade, a pessoa é justificada aos olhos de Deus. Ela conheceu a verdade. Por isso, a importância de aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em Hebreus, capítulo 10, 38, Paulo escreveu que todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Este versículo quer dizer que toda a pessoa que se tornou justa por Deus vive e sobrevive às provações futuras pela fé. O crente confia em Deus em tudo. Paulo usa essas passagens para nos ensinar que aquele que é justo mediante a fé, em vez de obras, viverá. Você quer ter uma vida e vida com abundância? Então deixa Jesus dirigir a sua vida. Permaneça firme na verdade que te libertou. A verdade se compadece da fragilidade humana e estende as suas mãos para libertá-lo. Nós lemos em João capítulo 8, versículo 1, versículo 32, e agora nós vamos ler em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Quando Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, queridos, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi acompanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isto dizia eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram-se e retirando-se um por um. Aí começaram pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Mas ouvindo eles esta resposta, minha esposa me chamou aqui, acusando eles pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: olha, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Ela olhou e não viu ninguém. Jesus disse: olha, ninguém te condenou. Aquela mulher chorando disse: Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Diante da fragilidade humana, todos nós podemos contar com o grande amor de Jesus. Através da sua verdade, que é a sua palavra. Tem troco? O Senhor usa de misericórdia com o seu povo. Os homens são injustos, mas a verdade que vos liberta é justa. Aqueles homens chegaram até Jesus e lhe disseram: mestre, pegamos esta mulher em flagrante de adultério. Esta mulher foi pega em adultério. Olha, a lei de Moisés está escrito que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor tem a dizer, mestre? Jesus simplesmente abaixou a cabeça e continuou escrevendo no chão. Aleluias. E Jesus continua escrevendo ali no chão, olhando como os homens são injustos. A mulher não estava adulterando sozinha. Aí, deixa o irmão chegar com o troco que eu dou. Aleluias. Deixa o irmão chegar com o troco. Eu não tenho. Não vai dar. Ele vai, que é meu, eu vou lhe dar. Vai pra lá, quando ele chegar eu lhe dou. Viu? Vem aqui. Glória a Deus. Então esta mulher, ela não estava adulterando sozinha, queridos. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Ela não estava sozinha. Se ela foi pega em adultério, para onde foi o homem que estava com ela? Eles disseram para Jesus que ela foi pega dentro da casa praticando ato pecaminoso. Aleluias. Ela estava tendo relações sexuais com um homem que não era o seu marido. Só que aqueles homens levaram até Jesus somente a mulher. Se eles fossem justos, levariam os dois, tanto a mulher quanto o homem. Afinal de contas, ela não pecou sozinha. Ela não pecou sozinha. Agora eles queriam que Jesus praticasse
a justiça e cumprisse com a lei de Moisés e desse ordens para que eles pudessem apedrejar aquela mulher. A sociedade e os homens são injustos e querem sempre ver o mal de uma pessoa que está fragilizada pelo pecado. Só que diante da fragilidade humana, todos nós podemos contar com a graça salvadora de Jesus. Aquela mulher estava diante da verdade que liberta. Aquela mulher estava prestes a conhecer a verdade. Aquela mulher estava diante daquele que tinha o poder de mudar a sua história, mudar a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. A melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa estar de pé, completamente em farrapos diante da verdade, diante de Jesus. Aceita Ele, o perdão e a paz que Ele tem para oferecer. Jesus disse: aquele que não tem pecado seja o primeiro ali a tirar a pedra. Aqueles homens olharam para dentro de si e viram que não existia ninguém em condições de atirar a pedra naquela mulher. De um a outro, eles foram jogando as pedras no chão e saindo de fininho, ficando somente Jesus e a mulher pecadora. Enquanto muitos querem nos acusar, nos condenar, querem logo nos apedrejarem, querem logo dar a sentença. Os homens são injustos. Jesus disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Aleluias. Ela, com bastante medo e tremendo muito, olhou para trás, preocupada em virar e receber as pedradas. Ela foi se virando bem devagar, e quem sabe com lágrimas em seus olhos rolando pelo seu rosto, ela olha e vê que não havia mais ninguém. Estava somente Jesus e a mulher, louvado seja Deus. Então ela disse: não tem ninguém, Senhor. Nesta tarde não tem ninguém, Senhor. Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Queridos, nós somos julgados pelas pessoas. Muitos querem dar logo a sentença. Aleluias. Mas ela disse para o mestre: mestre, não tem ninguém, Senhor. A verdade tem o poder de perdoar e de perdoar o mais vil pecador da face da terra. Ei, você que pensa que não tem jeito para o teu filho, que não tem jeito para o teu esposo, não tem jeito para a tua filha, que tudo está acabado, eu quero te dizer que Deus tem o perdão para todos na terra. A verdade se compadece da fragilidade humana. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa o que tipo de pecado você já cometeu em sua vida, não importa se mesmo depois que você conheceu a verdade você voltou a pecar, porque no momento em que você se humilhou e se arrependeu dos seus pecados, seus atos pecaminosos, esta verdade tem o poder de perdoar os seus pecados, de purificar
com todas as suas iniquidades. Glória a Deus. Eu exalto esse Deus nesta tarde. Ele é lindo e é maravilhoso. Como somos justos. Foram dois que pecou e porque só trouxeram a mulher. Cadê o homem que cometeu o ato pecaminoso com ela? Em 2 Crônicas, capítulo 14, 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Igreja do Senhor, irmãos, amigos do Evangelho, ainda que o inimigo venha te acusar, ainda que os homens e a sociedade venham te acusar e apontar o dedo na sua cara, dizendo o que você fez, se lembre-se das palavras de Jesus. Aqueles que não têm pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei dos céus. Glória a Deus. Todos nós estamos sujeitos a cairmos. Todos nós estamos sujeitos a errarmos na caminhada. Todos nós pecamos diariamente. A verdade que liberta está nos dizendo: não importa que tipo de pecado você já cometeu, se você se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e confessar os seus pecados diante do Senhor, Ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Os seus olhos estarão atentos às orações que se levantarem diante do Senhor. Glória a Deus. Você pode até errar, mas não é necessário permanecer no erro. Sabe que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aquele que se arrepende e deixa dos seus maus caminhos receberá o perdão para os seus pecados. Receberá a sentença de juízo e a sentença de morte que estava determinada sobre você. Foi removida, foi cancelada, foi paga por esta verdade maravilhosa que o Senhor nos deixou, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Romanos capítulo 8, versículo 33 a 37. Isso é maravilhoso, nos diz assim: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Glória a Deus. Quem os condenará? Louvado seja Deus. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Será a perseguição? Será a fome ou a nudez? Será o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Diante da fragilidade humana, nós podemos contar com a verdade que liberta. Se você pecar, você tem um Deus que tem poder para perdoar os meus e os teus pecados. Para isto basta você se humilhar, você se arrepender e confessar os seus pecados diante de Jesus. Pois o sangue de Jesus tem poder de purificar com todos os seus pecados. O inimigo continuará te acusando, porque este é o papel dele, nos acusar. Mas todas as vezes que o inimigo lançar diante de você os seus pecados, Jesus mostrará para ele o certificado carimbado e assinado por ele, com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, dizendo: olha, Satanás, ele pecou, mas no momento que ele se arrependeu e confessou seus pecados, não existe mais nenhuma condenação sobre ele. O que vale agora para Jesus não foi o que você fez, mas sim o que você fez depois. Ou seja, ele pecou, mas neste dia ele chegou diante de mim. Ele errou, mas neste dia ele chegou diante de mim. Ele confessou com os seus pecados, eu os perdoei. Não existe nenhuma condenação sobre a vida dele ou dela, sobre a vida dele ou sobre o meu povo, porque o sangue vos libertou. Aleluias. E se eu vos libertei verdadeiramente, eles são livres. Aleluia. Parem de dar ouvidos pelas coisas que as pessoas têm falado de você. Você deve se preocupar com as coisas que Deus diz a seu respeito. O resto é resto e não mudará em nada sobre o que Deus diz a seu respeito. Eu e você fomos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Então receba nesta hora esta verdade que mudará nossa vida. Se você crê na verdade, ela tem o poder de operar um milagre em sua vida. Lucas capítulo número 8, versículo 43 e 48. 43 a 48 diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha pedido curar, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastaria com os médicos todos os seus afazeres. Ela veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes.
e logo se lhes estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: quem me tocou? Quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Aleluias. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se, trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foram curada. Então Jesus lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Jesus é a verdade, nele você pode confiar. Esta mulher gastou tudo que ela tinha. Ela estava condenada a morrer com esta enfermidade. Ela não conhecia a verdade. Ela não conhecia que Jesus, quando todas as portas haviam se fechado e não restava mais nenhuma esperança para ela, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava passando bem perto de sua casa. Então ela tomou uma decisão: eu preciso tocar nas vestes deste homem. Eu preciso tocar nas vestes deste homem chamado Jesus. Porque se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu serei sarada. Alguém grita, diz: olha, o mestre vai passando. É Jesus. E ela disse: não, agora é minha vez. Ela tomou esta grande decisão e foi ao encontro de Jesus. Mas quando ela se aproximou, ela viu que a situação não seria fácil. Seria muito difícil se aproximar de Jesus, ao ponto dela conseguir tocar em suas vestes. Ela se esforçou, ela foi se espremendo entre a multidão que estava em volta de Jesus. Provavelmente ela teve que empurrar algumas pessoas para poder alcançar com o seu objetivo. E o objetivo daquela mulher era tocar nas vestes de Jesus para receber o seu milagre, para receber a cura. Ela tomou esta grande decisão e foi ao encontro de Jesus. Mas quando ela se aproximou, ela viu que a situação não seria fácil, seria muito difícil de se aproximar de Jesus. Ela empurra aqui, ela se esforça aqui, passa no meio de alguns ali. Até conseguir tocar nas vestes de Jesus. Olha, eu quero te dizer que sem esforço não dá. Se eu e você temos um objetivo, você tem que se esforçar para conseguir alcançar com os seus sonhos. Não importa que tipo de luta você está enfrentando, que tipo de problemas você está passando, se os médicos já disseram que o seu problema não tem mais jeito, toque nas vestes de Jesus.
Agora, pela fé, receba a cura. Se você crê nesta verdade, ela tem o poder de curar a sua vida. Esta verdade tem o poder de operar um grande milagre. Assim aconteceu com esta mulher, quando ela tocou nas vestes de Jesus. Nos diz a palavra de que Jesus saiu virtude, de que de Jesus saiu poder. Ela teve que apenas tocar nas vestes de Jesus, com fé, esperança, esforço. Na mesma hora que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Creia que Jesus pode te curar nesta hora. Creia que Ele tem o poder para reverter a situação. Creia que Jesus pode revogar a sentença do juízo a teu favor. Creia que Jesus pode libertar os seus filhos das drogas, os seus filhos da prostituição, e que o Senhor pode libertá-los das garras do inimigo. Esta verdade chamada Jesus pode operar um grande milagre. Se você crê, glorifica o nome de Jesus. Dá um glória bem alto aí para Jesus. Tome posse da sua vitória agora. Se você crê na verdade, ela tem o poder de operar um milagre em sua vida. A verdade tem um poder de nos livrar das garras do inimigo e nos conceder a vitória. Eu já vou encerrar, queridos. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 12 diz: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou matando, mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães asmos, e havendo-o prendido, lançou na prisão, entregando-o ao quádruplos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tensionado a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja estava orando com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E quando ele disse: levanta-te depressa, caíram-lhes das mãos as cadeias, as algemas. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguiu, mesmo sem compreender que era real o que se via por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Tendo saído, passaram a rua e logo um anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos,
onde muitas pessoas estavam reunidas orando. O inimigo pode tentar de tudo para lançar sobre você as suas opressões. O inimigo pode tentar de várias formas para tentar destruir com a sua vida, com a sua família, com os seus ministérios. Mas o que ele não pode fazer é impedir com a ação de Deus sobre a sua vida, para te abençoar. Ele fará de tudo para impedir, mas na sua frente está o Senhor dos Exércitos. Ele é quem lutará as suas batalhas, as suas pelejas. Você não terá que pelejar, apenas contemple o que o Senhor vai fazer para te abençoar. Creia na verdade, porque vos libertará das garras do inimigo. Nessa passagem, Herodes não pode impedir que a igreja orasse incessantemente a favor de Pedro. Herodes não conseguiu impedir que a oração chegasse até a presença de Deus. Herodes não conseguiu impedir que Deus respondesse à oração da igreja. Herodes não conseguiu impedir com a tranquilidade de Pedro na prisão. Herodes não conseguiu impedir com a entrada do anjo. Com a entrada do anjo. Quando abriu-se as portas da prisão. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre sua vida. Que o inimigo não vai impedir que a bênção do Senhor chegue até a sua casa. Chegue até as tuas mãos. Receba em nome de Jesus a verdade. Tem poder de nos livrar das garras do inimigo. E nos conceder a vitória. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo que nós lemos. Que nós venhamos ficar mais forte. Que nós venhamos ficar mais fortalecido com essa passagem que acabei de ler. Sobre duas verdades que têm o poder de mudar a história da nossa vida. Fiquem todos na paz do Senhor.